Olá, tudo bem? Me chamo Letícia Stefano. Vou ministrar o artigo Conhecendo o Inimigo, Redução de Fraudes e Despesas de Chargeback, com análise de riscos a partir do comportamento do fraudador. Os autores desse artigo são eu, Letícia Stefano, Murilo Martins e Luza Toledo, todos alunos da Unicinos. Então, o comércio eletrônico ele está em ascensão, com consumidores preferindo compras online pela conveniência, pela facilidade, né? E aí esse crescimento resultou em um aumento significativo nas tentativas de fraude, especialmente em transações com cartões de crédito. Em 2022 foram registradas mais de 5,6 milhões de tentativas, o que totalizou aí em 5,8 bilhões de reais em valores fraudulentos, de acordo com a ClearSale. Então, o uso de estornos, né, gerou fraudes que a gente conhece como chargeback. Podem causar perdas financeiras superiores a 25 bilhões de dólares anuais até 2025. Então, as fraudes eletrônicas, elas representam um grande desafio no comércio, especialmente quando a gente fala de e-commerce. E apesar dos esforços das empresas em combatê-las, elas continuam crescendo. Então, é importante entender que uma fraude ocorre quando alguém adquire algo de forma ilícita para benefício próprio. O chargeback ocorre quando é realizada uma compra com cartão de crédito e posteriormente é solicitado um estorno ao banco. Após a aprovação desse estorno, a transação é cancelada, resultando em perdas para a empresa, que deve devolver o valor à operadora de crédito. E se ela realizou a entrega do pedido, enfim, ela precisa arcar com todos os custos desse pedido. Como método de pesquisa, foi utilizado o LGT, que é o Literature Grounded Theory, proposto por Hermel, para revisão e análise da literatura, realizando algumas adaptações para atender os objetivos específicos desta pesquisa. A análise de conteúdo foi realizada com o software Atlas TI, utilizando a técnica de meta-análise qualitativa, no objetivo de sintetizar dados sobre o comportamento de fraudadores no e-commerce, integrando resultados qualitativos e quantitativos. A pesquisa examinou 10 categorias como contexto, métodos, tipos de fraude e ações para redução de fraudes, entre outros. A frequência de ocorrências e a análise de dados foram fundamentais para identificar os padrões praticados pelos fraudadores. Então, a pesquisa culminou na criação de um framework para identificar padrões comportamentais de fraudadores e foi testado em um estudo de caso real. Um e-commerce de médio porte que opera em todo o Brasil. Esse e-commerce havia enfrentado um aumento significativo nas taxas de fraude, com um percentual de pedidos fraudulentos subindo de 0,39% para 6,86% em um período de 10 meses. Com base no framework, foi estabelecido um padrão de comportamento dos fraudadores, analisando aí 580 pedidos fraudulentos ocorridos no período. E aí a empresa decidiu desativar o seu sistema de antifraude terceirizado para realizar análises manuais das fraudes. E isso era uma estratégia viável devido ao porte da empresa, né? Então a intenção é entender melhor padrões de comportamento dos fraudadores antes de desenvolver uma ferramenta automatizada para a prevenção de fraudes. Essa abordagem reflete uma adaptação às necessidades específicas do e-commerce, conforme já foi destacado na literatura. Então, em relação aos resultados alcançados na empresa do estudo de caso, após essa identificação desses padrões de comportamento, no primeiro mês de análise considerando essas informações, o percentual de pedidos com fraude reduziu de 6,86% para 3,94% e no segundo mês caiu para 0,38%, resultando em uma queda total de 6,48%. Concluímos, por fim, que o crescimento do e-commerce, impulsionado pela tecnologia, trouxe facilidade às compras online, mas também um aumento nas tentativas de fraude, especialmente envolvendo os cartões de crédito, né? Resultando em perda significativa para as empresas. Então, esse estudo visou compreender o fenômeno do chargeback e as fraudes associadas, identificando padrões de comportamento de fraudadores e alguns fatores facilitadores por meio da análise da literatura e um estudo de caso. O framework proposto pode ser uma ferramenta muito importante para a detecção prévia de fraudes, permitindo que as empresas adotem medidas preventivas e minimizem prejuízos financeiros.